Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. No comando do som, Evaldo, fazendo com que tudo chegue equalizadinho para vocês, para que vocês que nos prestigiam no rádio, em casa, na internet, ou mesmo vendo pelo YouTube, Paulo Viana também filmando, mostrando aqui o clima da gravação do estúdio, sejam todos bem-vindos aqui no programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, em nome da equipe inteira, saúdo vocês que entram em sintonia conosco, sempre trazendo, na medida do possível, assuntos diferenciados, assuntos que nós todos juntos possamos refletir de uma forma diferenciada em relação ao que for colocado aqui no programa. Por mais que vocês estejam de uma forma passiva, somente me ouvindo, sempre existe uma troca. A gente posta esses vídeos lá no Facebook, eu estou com várias páginas ali específicas que eu estou dando uma olhada, tem a própria página no Facebook do programa Caminhos da Consciência, ali você tem todos os vídeos na íntegra do programa colocados pelo Paulo Viana, também o podcast da Rádio Mundial em áudio, ali é só você acessar, você tem tudo gratuito de uma forma maravilhosa para você entrar em sintonia conosco. E eu com isso aprendo também. Por isso que eu estava falando que existe sempre uma troca. Apesar de eu estar na posição aqui, de estar falando solo com vocês, sozinho, né? Sempre existe uma troca de sintonia, eu procuro observar o que as pessoas comentam do programa, né? Hoje no programa aqui que eu quero conversar com vocês, vamos falar um pouquinho sobre as crianças. Eu ouço muito as pessoas falando, né? Não, porque as crianças vão resolver, não, porque as crianças vão vir e vão alterar toda essa situação difícil, pesada que a gente vive na atualidade. Olha, concordo e também discordo. Por quê? Pelo seguinte, parece que a gente se isenta de responsabilidade pensando que as crianças vão resolver. Basta a gente refletir de uma forma um pouco mais abrangente com a nossa consciência em relação à evolução, a gente percebe que por mais que a humanidade não queira, no rigor ou no amor, ela sempre evolui. Veja agora, ano de 2015, hoje dia 17, né, Paulo? Dia 17 de fevereiro, calorá de janeiro, já adiantei um mês, né? Já estou no carnaval, né, Paulo? Nem sei quando que é o carnaval. Dia 17 de janeiro, né, calorão aqui em São Paulo. Agora, ano de 2015, a gente percebe que as energias estão pesadas, mas se a gente olhar o quanto a humanidade também, nos aspectos positivos, a gente vê o quanto a humanidade evolui, é incrível. A gente tem a tônica da era de Aquário, a própria eletrônica aí. Nem preciso falar que a eletrônica ela está totalmente engendrada no cotidiano de todas as pessoas. Eu ainda estou relutando em ter um smartphone, aí ter todas essas comunicações, aí eu não vou ter tempo de fazer outras coisas. Mas você vê todo mundo, hoje em dia quase ninguém vive sem o seu smartphone. O pessoal fica no trânsito, parando o trânsito porque está dirigindo e está ao mesmo tempo ali compartilhando, vendo, etc. O WhatsApp com todo mundo, conversando com todas as pessoas. É legal, mas tem que ter um pouco de prudência também em relação a isso. Mas voltando ao tema, as crianças. Então a gente percebe pela própria história da humanidade quanto a gente evoluiu. Principalmente, pega o século passado, a partir de 1900, que a gente já fez um programa aqui, e a gente sempre faz no início de julho, do dia 1 ao dia 8 de julho, tivemos o nascimento de seres especialíssimos. Praticamente, diríamos assim, o nascimento dos 7 anjos que estão diretamente ligados à evolução do nosso planeta como um todo, né? Então esses seres que nasceram no ano de 1900, eles vieram trazer um impulso que em todas as tônicas, todos os ramos do saber, tudo foi renovado. Então você percebe o quanto a humanidade evoluiu no século passado. Agora eu pergunto para vocês,
Como que as crianças, qual é o papel verdadeiro delas nisso? A gente sempre fala crianças índigo, crianças cristais, isso são nomenclaturas que são dadas independente do nome. Hoje eu vou dar mais duas para vocês, para que vocês entendam segundo a minha forma de pensar, o que representam isso. Vou falar sobre as crianças bimânicas e atabimânicas, que são crianças que já representam hoje um padrão do que será o ser humano no futuro, né? Novos tipos de seres humanos que vão fechar o centenário. Hoje nós chegamos até o 5º tipo de ser humano. Nós já tivemos o adâmico, o hiperbóreo, o lemuriano, o atlante. Hoje somos os ários ou arianos, o 5º. Daí 5 sentidos, um sentido por desenvolvimento de cada etapa, 5 dedos, o próprio 5 como uma força plasmadora do momento, 4 elementos formando uma 5ª coisa, um 5º estado de consciência também, e teremos o fechamento com o 6º e um 7º tipo de ser humano. O 6º tipo é o bimânico e o 7º tipo é o atabimânico. Então hoje a gente já tem seres que já trazem esse padrão, reencarnados num corpo correspondente a este momento evolucional, mas já trazem como atributo vibracional de consciência padrões do futuro. Aí você vê aquelas crianças que são verdadeiros gênios, né? Principalmente nas artes, o pessoal divulga tanto isso, né? Crianças pianistas, violinistas, e são assim totalmente especiais, nunca estudaram isso e já fazem verdadeiras obras ali nos instrumentos musicais, né? Mas o que representa isso? Vamos lá, a criança de hoje é o adulto de décadas passadas, de gerações passadas que já faleceu. A humanidade, ela vai acumulando essas experiências e nos renascimentos nós vamos trazendo seres humanos que já trazem essa propriedade já trabalhada pelos que reencarnaram anteriores a eles. Então é como se fosse uma corrente. Existe, né, quando a gente pega o esoterismo com S, não o exoterismo com X, a gente pega o princípio do tucuísmo, falado tanto no Oriente, o tucuísmo ligado a todas as tradições tibetanas, né? Então, quando nós falamos do tucuísmo, eu não vou me aprofundar nisso, a gente já fez programa sobre isso, né, Paulo? É só se colocar, você colocou como busca essa palavra, Paulo? Se a pessoa colocar o nome ali, Caminhos da Consciência, no YouTube, e colocar tucuísmo, T-U-L-K-I-M-S-M-O, tucuísmo, ali você vai entender que existe como se fosse uma pirâmide que desce a fonte, que seria o grande arquiteto do universo, e chega até o povo, né? Então todo mundo está interligado. Então existe um padrão do 7 na evolução que faz com que surja um 8º, e esse 8º percebe que ele está ligado a outros 6, então são mais 7, para ir para um 8º, e aí vai tendo as oitavas, que isso você tem na própria música, as oitavas, né, da escala musical. Então, gente, quando nós falamos do princípio da reencarnação e das crianças, nós precisamos compreender que quando vem um novo ser, que através de processos kármicos, hierárquicos também, ligados ao próprio tucuísmo também, ninguém nasce numa família por um acaso, pega o ensinamento de Sakyamuni, Siddhartha Gautama, Buda, que ele fala que antes de você pensar em ser um ser universal, cósmico, primeiro honra teu pai e tua mãe, porque foram eles que te deram a possibilidade de você estar reencarnado. Então, quando você vem, né, e você reencarna num nicho, numa família, você adquire automaticamente todas as experiências dos seus progenitores. E isso tanto no sentido físico e humano, como também dos seus progenitores espirituais. Tudo que você fez, tudo que você galgou nas suas reencarnações ou na sua experiência anterior ou anteriores, né? Tudo isso está dentro de ti. E o que nós precisamos entender, que quando você pega uma criança especial, dentro dela pode ter muitas experiências. Essa é a reencarnação, o processo da reencarnação vista sobre a ótica do espírita é maravilhoso. O espiritismo é muito legal, porém está na hora de atualizar essas informações. Não existe essa reencarnação do um por um, principalmente na atualidade. A diversidade é tão grande que quando existe o processo reencarnatório, não estou falando de personalidade,
Personalidade seria esse lado astral, mental, mental mais denso, seus pensamentos comuns, né? Quantitativos, e também as suas emoções, seus sentimentos. Seu corpo astral mental gera uma personalidade que faz com que quando você faleça, você se encontre. Aí vem toda aquela coisa de se encontrar com parentes já falecidos, tudo isso é a sua personalidade que gravou. Mas o princípio espiritual, monádico, ego no seu sentido divino, está muito além dessas realidades que estão ligadas à personalidade, que é formada em cada reencarnação. Então, quando você desmancha isso, porque é sua missão quando você falece, quando você desmancha isso, que você vai para dimensões mais sutis de consciência, que hoje a gente chamamos de espiritualidade, você já desmanchou o seu corpo astral mental. Então ficam ali resquícios do que você teve como uma vida ligada à sua personalidade, mas o seu ego divino e humano, né? Humano no sentido de que todos nós temos essa propriedade espiritual dentro de nós, quando você reencarna, ela pode se ligar a várias outras. É um manancial cósmico maravilhoso. Então, dentro de um ser pode existir um princípio espiritual, egóico ou monádico que está ligado a vários seres. E não necessariamente que ele precise externar o que ele trabalhou na vida anterior. Então, o processo de reencarnação vai muito mais longe do que nós imaginamos. Ele é muito mais vasto. A lei da reencarnação ela é muito difícil de você compreender. Somente quando existe um ser de uma hierarquia extremamente elevada, né? Ele traz o reconhecimento, ele vê esse ego que eu falei dentro de uma nova personalidade. Você pega o exemplo de Jesus, quando ele pegou os seus apóstolos, reconhecendo-os como seres ligados a ele, porque ele não olhou a personalidade, ele olhou esse princípio espiritual que estava dentro de cada um deles. Daí que ele muda nome, daí que ele muda as realidades. Então nós precisamos começar a abrir a nossa cabeça nesse sentido de reencarnação. Sentido um por um é somente ligado a personalidades que se desmancham. Então aí você nasce de novo, uma nova personalidade, novas experiências, faleceu, vai ter que ir lá de novo e tirar tudo isso. Então quando nós falamos das crianças, elas trazem tudo isso dentro delas. Ela traz todos esses valores. Quer ver um exemplo simbólico maravilhoso ligado às crianças? Quando uma criança nasce, hoje talvez nem se faça mais isso, mas ela é o próprio arcano 12, para quem gosta de tarô e pegar o lado mais bonito e mais divinatório dos arcanos do tarô, a arca de sagrado, né, de uma coisa divina. Se você pegar o arcano 12 do tarô, é o pendurado, você vê um ser humano pendurado pelo pé de cabeça para baixo. Quando uma criança nasce, o médico pega ela pelos pés, deixa ela ali para baixo e dá um tapinha no bumbum dela. Nem sei se faz isso hoje em dia. Faz isso hoje ainda, Evaldo, Paulo, vocês sabem se faz isso ainda com as crianças? Nem sabem, né? Tapinha na boca, acho que não. É uma coisa antiga, mas fica o ensinamento do que simbolizou isso. O que representa isso? A própria criança é o próprio arcano 12. Que é o comprometimento da divindade no processo reencarnatório. Então, quando você pega o arcano 12, daí 12 apóstolos do Cristo, no sentido mais esotérico, 12 pétalas do chakra Anahata, o 12 está em tudo, né? Está em tudo. Ele representa hoje Deus como uma trindade manifestado nos 4 elementos, nos 4 reinos, aí nós temos o 12. Então o arcano 12 é o comprometimento da divindade, ou desse lado egóico, nas crianças. Então ali nós temos nesse simbolismo essa realidade fantástica. Se falarmos um pouco da taumaturgia, o que seria a taumaturgia? Seria o lado da medicina do futuro, contato direto com experiências espirituais para que exista uma verdadeira cura na placenta do útero, o qual a pessoa fica ali, a criança fica imersa ali 9 meses, que 9 meses é a idade de Vênus. Ali nessa placenta tem todo o processo de cura de todo e qualquer mal que essa criança esteja ligada. Então o futuro nós ainda vamos chegar. Outra coisa também, o soro céfalo raquidiano. Ali nós temos tudo que vai poder gerar
o que no futuro será uma verdadeira taumaturgia, uma medicina do futuro, aonde essas doenças aliadas ao estado de consciência da pessoa, tudo isso será transformado, reciclado. Então, quando nós falamos de crianças chegando, existem muitas coisas ocultas que estão por detrás disso. Quando a gente fala índigo, as crianças índigo, de onde que vem isso? Parece-me, né, pelo pouco que eu já li sobre isso, que quando eles percebiam, numa determinada época, no século passado, que a criança era especial, tinha aquela coisa de tentar ver a cor, fotografar ela, e eles começaram a ver a incidência do índigo ali. Daí que vem essa coisa de falar crianças índigo, eles viam essas matizes azuis. Uma coisa que eu posso dizer para você é que essa palavra, na minha visão, ela é super bem-vinda, no sentido de nomenclatura para crianças diferenciadas, porque o azul ou o índigo representa o padrão de uma força da natureza que está associada a um quinto princípio, o princípio que está em formação, ou o princípio do Akasha. Akasha é o nome do Tátiva, do quinto princípio, ou o anjo que vibra dentro de uma pessoa. Então, quando você vê essas crianças sejam chamadas dessa forma, se você quiser fazer uma analogia ligada a isso, é interessante. E essas crianças, agora que a gente matar um pouco o mito de criança, essas crianças já nascem diferenciadas desde 1900. Desde 1900, hoje quem tem 115 anos, né, você pode pegar alguém, de repente, ali no Oriente, a gente tem às vezes hindus que até ultrapassam essa idade, mas desde 1900 nós já temos seres como humanidade, como humanos, nascendo no seu sentido diferenciado. A vibração do planeta mudou. Novamente, como eu falei no início do programa, vejam bem, a partir de 1900, o ser humano em um século está evoluindo a cada ano 10 anos. Então, no padrão de experiências, agora ultrapassados 115 anos, na verdade nós já ultrapassamos 1000 anos de evolução humana, multiplicando cada ano por 10. Então você viu o ser humano hoje conquistando o espaço, chegando até a Lua, aonde o ser humano se projeta com a sua consciência, tudo por causa dessa vibração que a partir de 1900 alterou todo o processo do que nós chamamos de experiência Terra. Depois de 1900, nós temos um ano especialíssimo que vieram crianças mais diferenciadas ainda. O ano de 1935, onde nasceram aspectos do Buda do futuro na face da Terra, sobre a égide de Aquário, 10 de fevereiro de 1935. Né? Esses seres que nasceram, né, nos mundos ou nas dimensões espirituais, para uma fácil compreensão, também começaram a alterar todo o padrão vibracional da Terra. Então precisa existir uma ambiência para que existam projeções dessas mônadas, dessas experiências espirituais que aguardam corpos mais sutis para a sua presença. E no ano de 1949, crianças mais especiais a partir dessa data nasceram. Como eu sempre digo, também já tem um programa meu no dia 24 de fevereiro de 1949. Nós tivemos o nascimento dos 2 Budas da Era de Aquário, revelados pelo professor Henrique José de Souza Delbiose. Todo mundo sabe que é o caminho que eu estudo. O que eu coloco aqui é a minha visão do estudo. Eu não estou representando Delbiose, estou colocando a minha forma de interpretar os ensinamentos do revelador, JHS, como o professor Henrique José de Souza. Então nasceram esses seres e a partir de 49, seres especialíssimos começaram a vir para a face da Terra. Outra data especial onde vieram seres mais sutis ainda e mais propícios para captar consciências espirituais ou elevadas, ano de 1956. No ano de 1956, segundo os ensinamentos sagrados, houve um grande julgamento. Esse julgamento que eu estou falando é o julgamento cósmico, divino, hierárquico. Então, todos os seres que nasceram depois de 24 de junho de 1956 vieram sem os pesos, sem a madeixa da cruz pesada que a humanidade tem que carregar. Quantos seres especiais nasceram depois do ano de 1956? Depois, mais uma data interessante, o ano de 1989, onde a gente tem praticamente o início de um novo ciclo, onde o Oriente se funde de forma integral no Ocidente. Tivemos a queda do Muro de Berlim,
né? Que foi um dos marcos da Segunda Guerra Mundial, onde nós tivemos a separação do planeta em dois. Aí surge toda a realidade da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, crianças que nasceram depois de 1989, crianças mais especiais ainda, crianças que vêm trazer toda essa evolução. Depois, fechando agora, ano de 2005. 2005, crianças que nasceram depois de 28 de setembro de 2005. São crianças extremamente especiais, hoje estão com quase 10 anos de idade, né? Não, um pouco mais de 9 anos e pouco. São crianças que podemos dizer que estão associadas diretamente ao padrão do renovar do ciclo, que representa o firmamento do ciclo aquariano ou da era de aquário. Não estou falando de signo, estou falando da astrologia no seu sentido mais elevado, onde nós vamos ter um envolvimento do grupo, um entendimento do coletivo. Por isso essas redes sociais na mão dessa garotada aí, todo mundo conversando, fazendo amizades com pessoas em cada canto do mundo. Tudo isso é uma providência divina, mas como tudo tem dois lados, nós também temos o lado complicado, coisas horríveis sendo compartilhadas, coisas que vêm enaltecer esse denso que nós temos hoje vibrando pelo planeta, mas ao mesmo tempo temos todo esse processo. Então, compreendendo, para fazer um fechamento dessa força, vejam que interessante. Essas crianças, dessas datas que eu nasci, né, crianças desde 1900, são crianças, todos nós, cada qual com seu potencial, seu esforço, mérito e superação, chegamos aqui no planeta com o potencial de chegar lá. É aí que entra a iniciação, de você começar a desmistificar o velho. Então existe seria como se fosse uma passagem de bastão. E nos ciclos da reencarnação, sendo que as crianças pegam todas as experiências dos pais que oferecem o seu corpo físico, né, para que essa criança, essa mônada, esse ego que eu falei no começo do programa, possa reencarnar. Então, não existe essa coisa de criança resolver isso e aquilo. Na verdade, está todo mundo junto, está todo mundo fazendo a sua parte. Então, daqui a pouco você, que hoje está, de repente, com uma idade avançada, logo você reencarna. Aí você vem como? Com uma criança ou você nasce velho? Você pode nascer velho com experiências, né? Mas, na verdade, você vai ter um corpo novo, um corpo novinho e mais propício para a captação de estados de consciência superiores. Aí vem as grandes invenções, esse jorro de 7 raios cósmicos que vem trazer o renovar através de tônicas, artes, ciências, tecnologia, medicina, alquimia, a própria política vai ser totalmente reciclada, as religiões, tudo isso vai fazer com que esses corpos novos, vindo dessas crianças, captem essas consciências diferenciadas ou sutis, que a gente chama hoje comumente de espiritualidade, e a evolução vai acontecendo. Então isso está para todo mundo. Quer ver um exemplo atual? Você pega esse filme, não sei se o Paulo e o Evaldo já assistiram, esse filme do Moisés, que se chama Êxodo. Esse filme é bem interessante, por quê? Porque ele vem desmistificar essa coisa do Moisés abrindo os mares. Isso não aconteceu. Ele passou ali, conforme nós temos nas revelações, com os pés enxutos no Mar Vermelho, no mar de Tamas. Tamas é uma energia densa, uma guna da matéria, uma vibração da matéria. E no filme, quando você assiste, não estou falando de produção hollywoodiana, não vem ao caso isso, a desmistificação dessas pragas, dos poderes de Moisés. Na verdade, o que nós temos? Nós temos coisas comuns que são colocadas através de simbolismos, que na época, para a pessoa renovar a sua fé e continuar acreditando nisso, criam essas coisas fantásticas que são mal compreendidas. E essas crianças vêm para desmistificar tudo isso, elas não vêm aceitar essas realidades. E como eu falei, são crianças bimânicas e atabimânicas. As crianças que representam um 6º tipo de ser humano são as bimânicas. Pessoas que já traz bimânica do que? Bi de Budi e a força da mente superior de Manas, ou 5º princípio. A ata bimânica já traz o 7º, 6º e o 5º princípio dentro delas. Então são isso, simplesmente corpos renovados, mais sutis, prontos para acessar todas essas realidades. Você entrou em sintonia com o que eu falei? Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Eu posso indicar a iniciação de eubiose hoje para você, que para mim
é a escola de ponta hoje, para que você possa acessar esse conhecimento e ter as suas reflexões. É isso, queridos ouvintes. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.